Olá, bem-vindos a mais um episódio do Córtex Frontal, o videocast para o Jornal Sol. O videocast de Córtex Frontal é o sítio onde nós discutimos sempre política com P capital. Letra alta, sempre aqui não perdemos tempo, já sabem, com minudências, assuntos de sumenos politiquices. Aqui queremos que seja sempre a arena da grande política, daquilo que realmente interessa aos portugueses e à sociedade portuguesa. Hoje vamos discutir algo que tem estado, infelizmente, há uns meses esta parte, embora esteja há muitos mais anos, mas há uns meses esta parte, todos os dias nos noticiários, que é o conflito israelo-palestiniano. O que é que se passa nesse conflito? Parece que algumas pessoas alimentam a narrativa de que ele eclodiu agora desta forma pelo comportamento deslocado do Hamas, mas se calhar a história é um bocadinho mais complexa e mais intrincada do que isso. Para nos ajudar a lançar luz sobre este tema, tenho hoje um convidado muito especial, alguém que eu admiro em particular, que é o Sr. General Agostinho Costa, que dispensa apresentações, ainda bem, porque caso contrário, se eu tivesse que ler todo o seu extenso currículo, esgotaria certamente aqui o tempo da nossa conversa. Sr. General, muito obrigada por vir aqui até ao Córtex Frontal, muito obrigada por ter encontrado um bocadinho de tempo na sua muito preenchida agenda, até porque nestes últimos 2 anos, depois de se iniciar esta etapa do conflito Rússia-Ucrânia e agora com o agravamento do conflito israelo-palestiniano, eu sei que não tenho tido mãos a medir na comunicação social, bem haja por isso. Aproveito para lhe dizer que sou grande fã dos seus comentários, sou daquelas pessoas que chega a casa e puxa para trás para ouvir a falar e para me informar. E gostaria que talvez pudéssemos começar por explicar o que é que aconteceu aqui há uns meses, porque, como eu estava a dizer na introdução, parece que passou a narrativa em alguma comunicação social que isto foi fruto de um desvario totalmente extemporâneo do Hamas e que caiu do céu. Talvez não tenha sido assim, não é? Sim. Boa tarde, doutora. Muito obrigado pelo convite e permita-me que diga que é verdadeiramente um privilégio estar aqui, estar com a senhora, pessoa personalidade também que muito admiro pela sua frontalidade, pela sua clareza de ideias, porque vivemos numa democracia e a democracia, a força da palavra, é a força que prevalece e as ideias, e ajudar os nossos concidadãos, as senhoras, as mulheres e os homens que nos acompanham, que dedicam algum do seu tempo para ouvir, digamos, a elaboração do nosso pensamento, é já um privilégio. E este programa é fundamental nesse aspecto. Córtex frontal, precisamente, pensamento analítico. É isso que faz falta. E permita-me que, na análise que fazemos, é uma análise fundamentalmente de uma perspectiva geopolítica, geoestratégica, militar, naquilo a que os militares costumam chamar, ou não, é até um pouco ridículo dizer a arte da guerra, a arte e a ciência militar, não é? É militares. Por isso peço alguma tolerância que vou procurar retirar o coração da equação, o que é muito difícil face às imagens que temos visto. É verdade. Portanto, o drama humano, 33 mil mortos, 7 mil desaparecidos, 75 mil feridos, num espaço onde 50% são crianças entenda-se menores, não é? Onde a grande maioria dos mortos e dos feridos são mulheres e crianças. Portanto, tudo isso nos choca, uma mortandade, tudo isso nos choca e, em boa verdade, este conflito é muito difícil analisá-lo em termos militares porque não segue as regras da guerra. Sim. Se seguisse as regras da guerra seria mais fácil, mas mesmo assim vamos procurar, e indo diretamente à questão que gentilmente me colocou. Efetivamente, isto não começou no dia 7 de outubro. Não começou no dia 7 de outubro. Aliás, não teria havido o dia 7 de outubro se não houvesse o 6 de outubro, o 5 de outubro, o 4 de outubro, o 3 de outubro, o 2, o 1 e os 70 anos anteriores. Se não houvesse o povo palestiniano durante 70 anos nesta situação, digamos, de ocupação, em boa verdade, porque quando vamos às cartas o que vemos é territórios ocupados. Certo. A Palestina são territórios ocupados. E há 70 anos houve a Nakba, houve a expulsão de centenas de milhares de palestinianos. Portanto, é uma situação de ódios, de rancores, de traumas... Geracionais. Longamente. O que é que nós assistimos no dia 7 de outubro? Assistimos a uma operação militar. Eu sei que a narrativa que se procura dar a ideia era que o Hamas entrou
conduziu uma ação terrorista, classifiquem-no como quiserem. Como ação terrorista, levou mulheres e crianças. Não foi isso. Conduziu uma operação militar dirigida fundamentalmente a postos militares, a aquartelamentos militares. A dinâmica do processo esbarra-se com um evento que estava a decorrer em que a maioria das pessoas que ali estavam o tal concerto, não é? O tal festival. O tal festival. A maioria das pessoas que estavam ali eram militares no seu período de folga, civil, digamos. Civil. Estavam à civil, mas no seu período de folga. Portanto, foi fundamentalmente uma ação militar. Portanto, uma ação militar, aquilo que o Sr. General quer dizer, é uma ação militar, foi preparada, estudada, treinada, planeada. Foi planeada, preparada, treinada e mais. Israel sabia. Hoje é do domínio comum, passado pouco tempo, que... Já na altura se levantou logo essa questão. Claro, o Egito tinha dito, os Estados Unidos tinham dito. Agora vamos ver porquê. Porque é que Israel, sabendo, e sabia-o há um ano, até lhe atribuiu um nome, que era Muro de Jericó. A Operação Muro de Jericó. 3 meses antes... Como temos a percepção Gaza, que é um território de mais ou menos 40 km de extensão digamos, norte-sul, na casa de 40 km, e na largura o ponto mais estreito andará nos 6 km, mas mais ou menos 8 km. É um território relativamente pequeno, relativamente pequeno, com 2.300.000 almas ali, pessoas ali, altamente povoado. É um campo de concentração em terreno aberto, não é? Em céu aberto, cercado É uma prisão na terra aberta, cercada por torres de vigia, torres essas que têm metralhadoras pesadas, 12-7, metralhadoras que uma munição daquelas, digamos, não digo que desfaz o indivíduo, mas quase, não é? Um sistema de vigilância... Isso é importante que as pessoas percebam. É importante que as pessoas percebam. Portanto, aquelas pessoas, aquelas 2.300.000 pessoas, estão num campo de concentração, numa prisão a céu aberto, cercadas por um muro, com torres de vigilância das quais Israel gastou bilhões, sistemas de inteligência artificial, sistemas de vigilância permanentes, com uma vigilância permanente. Essa vigilância é maioritariamente conduzida até por senhoras. É a componente feminina do exército israelita e a chefe de turno, há coisa de 3 meses, e como tem uma vigilância... A sociedade israelita é altamente militarizada. Altamente militarizada. Em boa verdade, Israel é um povo em armas, é uma população em armas, não é? E não é só o exército, mas é também os próprios colonos. Os colonatos na Cisjordânia estão todos armados, e a primeira coisa que Israel fez também na sequência dos acontecimentos do dia 7 foi distribuir ainda mais armas aos colonos, fundamentalmente... Há uma cultura bélica. Há uma cultura bélica. Em boa verdade, os kibbutz seguem um pouco aquela lógica dos kolkhozes e dos soviéticos, até porque a Constituição do Estado israelita, e isso iríamos à sua origem, vem um pouco de gente que veio da antiga União Soviética e que trouxe aquela cultura e, naturalmente, decorre também de um processo digamos, de ocupação territorial, Guerra dos 6 Dias, Guerra de Yom Kippur, e aí vamos às causas políticas portanto, muito rapidamente, a questão, portanto, a chefe de turno nas operações, há cerca de 3 meses antes do dia 7 de outubro, fez um relatório a dizer que os palestinianos o Hamas teve durante o dia 2 a fazer treino, e isto não é um treino de rotina, é uma preparação de uma ação militar. Israel sabia. 3 dias antes, os serviços secretos egípcios informaram... Era aquilo que eu estava a dizer há bocado. Que o doutor acabou de referir. Informaram Israel. Israel sabia. Só no próprio dia, é que começaram a acionar as estruturas militares de reação, e foram fundamentalmente estruturas militares de reação, helicópteros de ataque, Apaches, e carros de combate. Ora, a ação, cerca de 2.000 israelitas que morreram, uma grande parte dessas pessoas, são mortas pelo seu próprio exército. Aliás, há registros, pelas próprias pessoas que foram libertadas na altura. Portanto, uma boa parte das pessoas que morreram, uma grande parte, decorre do facto da confusão que se gerou na sequência de procurar reagir à ação do Hamas, porque muito provavelmente... Através desses meios que o Sr. General descreveu... Helicópteros de ataque, carros de combate,
tudo o que mexe morre, viaturas civis, etc. É para varrer, não é? É para varrer. Portanto, uma grande parte dos mortos, Israel tem direito a defender-se, naturalmente, e os palestinianos não têm. Sim, então, claro. se Portugal estiver ocupado, se o nosso país for ocupado, pois, claro. e não é dever dos cidadãos portugueses, já tivemos 60 anos ocupados, já não tivemos, é? Já perdemos a independência de 60 e hoje celebramos no dia 1 de dezembro sempre aqueles que se levantaram. Relembramos esse dia. E lembramos esse dia e lançaram o colaborador pela janela fora, como nos recordamos. Portanto, que é dever de qualquer povo, qualquer povo, lutar pela sua liberdade e independência. Aliás, isso é o juramento que os militares fazem. Juro, defender a minha pátria e lutar pela sua liberdade e independência. Portanto, o que se aplica a Israel não se pode ser negado ao povo palestiniano. E o que o Hamas fez foi uma operação militar estrategicamente importante. Israel averbou a maior derrota estratégica da sua existência. De sempre. A maior Portanto, derrota não só estratégica. foi uma operação militar planeada, operação militar, Sim, é uma operação militar. É o pleonasmo dizer que uma operação militar é planeada, como foi de alto sucesso, foi muito exitosa. De alto sucesso. Porque foi planeada, treinada, executada, e o que é uma verdade é que, naquele dia, todo o verniz do exército israelita começou a quebrar. Exato. E estes 188 dias de conflito têm vindo a mostrar que o exército israelita não é tão, digamos, tão magnífico quanto a imagem que passava. Não é tão inquebrável. Então, isso não é de certeza. A história já tinha mostrado que ele de vez em quando tem umas fissurazinhas, não é? Já o tinha mostrado no Líbano. Já o tinha mostrado no Líbano. No Líbano não correu nada bem. Era mesmo em relação ao Líbano que eu estava a falar. E apesar de existir esse mito de que, de facto, o exército israelita é todo poderoso, nem sempre a vida lhe correu assim tão fácil. Nem sempre correu tão fácil, é verdade. E agora, nestes meses, isso também tem-se demonstrado que também não tem sido assim tão simples. Embora as baixas do lado do povo palestiniano, como começámos a conversar, sejam dramáticas, se isto não é um genocídio, eu sinceramente não sei o que é um genocídio. Não sei o que é um genocídio. Se isto não é um genocídio, realmente o que é que será um genocídio, mas independentemente disso, ou para além disso, não tem sido favas contadas. Não tem sido favas contadas, não é um passeio e o que nós temos visto fundamentalmente é mortes de civis. Civis, homens, mulheres e crianças. Certo. Porque esta guerra é uma guerra perversa. Esta guerra tem uma enorme perversidade. E isso talvez merecesse que pudéssemos, até para ajudar a quem nos acompanha, a descodificar esta guerra. Porque nós não temos visto, e a doutora referiu e muito bem, portanto, 33 mil mortos. Só que são civis. Não vemos mortos, embora Israel diga dos 24 batalhões já destruímos 19. Então, onde é que estão as armas? Então, onde é que estão os mortos? Onde é que estão os guerrilheiros, os militantes? Não há provas disso. Não há, não os vemos. Esta é que é uma realidade. Onde é que estão os reféns? Certo. Agora, vamos recebendo imagens dos bunkers, dos elementos do Hamas, fardados, armados, lá nas suas rotinas. Os bunkers, naquela tal rede de centenas de quilómetros subterrânea que está debaixo do solo, em que Israel terá detectado uns quantos, destruído outros, deduzido que estavam debaixo dos hospitais. Até agora não vimos nada, não é? Portanto, porquê é que esta guerra é perversa? Porque o Sr. Netanyahu transformou uma dificuldade, ou a expectativa de uma dificuldade, numa oportunidade. Em boa verdade, o que nós assistimos aqui foi um pouco como o 11 de setembro. Lembramos que o 11 de setembro foi dramático, foi um atentado terrorista contra o coração dos Estados Unidos, contra o Pentágono, contra as Torres Gêmeas e por pouco contra a Casa Branca, não é? Houve um avião que foi abatido, ou há uma narrativa em torno, há um filme até feito sobre essa matéria, que serão sido os próprios passageiros que deitaram abaixo. Pronto. Agora, o que é uma verdade é que o 11 de setembro serviu um impulso estratégico norte-americano. É verdade. Não é? Portanto, criou... Justamente, aliás, marca o dialbar deste novo século, não é? Marca. É que se fosse de propósito era difícil, não é? Difícil. A realidade, de facto, às vezes supera a ficção. E Netanyahu disse-o num Congresso dos Estados Unidos, não queria especular, disse-o que foi preciso o 11 de setembro para os americanos aceitarem os sacrifícios de uma guerra no
no Iraque e no Afeganistão. Portanto, o Netanyahu plasmou a mesma lógica. Certo, portanto, ambas as partes sabiam que estavam num dead end, se permite o inglesismo. Sim, sim. Ambas as partes sabiam que o 7 de outubro... beco sem saída, não é? O 7 de outubro ia ser um tipping point, uma mudança de ciclo. O Hamas sabe, até porque a lógica israelita é overwhelming force. Permita-me. Sempre desproporcional, não é? Desproporcional. Isto é matar formigas com martelo. Exatamente, portanto, sempre desproporcional. Sempre. Os sempre americanos foi assim, ao longo destes 60 anos de conflito. Sempre foi assim. Porque é a teoria do fraco. Porque se olharmos à volta, Israel sabe que está cercado por inimigos. Também não tem feito muito para ter amigos, diga-se de passagem. Verdade. Mas está cercado não tem cultivado muito uma cultura de coexistência pacífica, não é? Agora, o que é uma verdade é que Israel são 13 milhões, de apenas 9 milhões é que são judeus, não é? Que são de etnia judaica, os outros são árabes, não é? São árabes, e à volta são, perdoem-me quem não está, se me engano nos números, mas o Egito, no período da Guerra dos 6 Dias, eram 20 milhões, agora são 100 e muitos. Pois. Portanto, a bomba demográfica... Realmente esse número é gráfico. Portanto, o Israel sabe que está numa crise existencial. Porque, nós continuamos a olhar para o Médio Oriente ou para a Ásia Ocidental, como lhe chamo já, para a Ásia Ocidental. Sim. Continuamos a olhar... Esse nome já é todo um programa. Já é todo um programa. Ásia Ocidental, realmente, a nova língua é completamente. Já é uma mudança de, digamos, as narrativas ajudam muito, não é? Agora, por isso é que o Orwell dizia, quem domina o vocabulário domina a narrativa. Absolutamente. Claro. Absolutamente. Nós continuamos a olhar, os israelitas continuam a olhar, alguns americanos, em particular na Casa Branca, continuam a olhar para o Médio Oriente, como lhe chamamos, como se ainda estivéssemos em 1973, no período do Yom Kippur. Já não estamos. Portanto, o quadro geopolítico é diferente. Aqueles países fazem todos parte dos BRIC. Faz parte o Egito, faz parte os Emirados, faz parte o Irão, faz parte a Arábia Saudita. Há todo Tem vindo a tecer outros laços entre eles, não é? A sedimentar outros vínculos. Digamos, a população não é a mesma. Não. Portanto, a população hoje é muito mais evoluída, em termos de literacia, educação não é? Formal. Muito mais educada. Os países são muito mais ricos, têm muito mais capacidade militar. Há ali uma espécie de rinoceronte branco na sala que nós muitas vezes nunca falamos, que é a Turquia. Certo, a Turquia. Não nos podemos esquecer que esta região fez parte do Império Otomano. O Sr. Erdogan falou que Khan Yunis, Rafah foram cidades... Gaza foi uma cidade turca. Portanto, esta região é muito antiga. Portanto, tudo aquilo E nós continuamos a olhar, Israel sabe que a desproporção de poder... E o que é que Israel quer? Portanto, vamos aos objetivos políticos. Aos objetivos. Portanto, Israel aproveitou Netanyahu e com o apoio, diga-se em boa da verdade, da maioria da população israelita. Não da parte mais secular, mais... Até que nós vemos as manifestações... umas bolsas intelectuais, muito europeizadas, seculares. Que, aliás, muitos deles até vivem mesmo na Europa. Perfeitamente. E que já tinham grandes... Tel Aviv. Já tinham grandes discórdias com a radicalização, o extremismo de Netanyahu antes do 7 de outubro. E que ainda cavaram mais essa divergência depois. E isto é o caminho para um abismo. Pois. Isto é o caminho para... Parece uma cavalgada para o precipício. É uma cavalgada para o precipício. São os próprios generais, alguns generais israelitas que o dizem. Mas qual é que foi o objetivo? Certo. Netanyahu aproveitou esta dificuldade verdadeira, sem dúvida, esta derrota estratégica que teve naquele dia, poderia ter conduzido de outra forma, já lá poderemos ir. Sim, para procurar... pôr sobre a mesa a sua agenda. Porque se Netanyahu fosse para o Conselho de Segurança, teria a simpatia de todo o mundo. E todo o mundo teria a simpatia para com o povo israelita perante as imagens que vimos. A solidariedade.
Israel não optou por aí. Aliás, como se recorda, quase estigmatizou o secretário-geral das Nações Unidas. Quase não, estigmatizou mesmo. Completamente. Apenas porque o Guterres disse que o conflito era antigo. Era antigo e que não saía do nada. Isso é o óbvio. Portanto, vitimizou-se. A tendência de Israel é sempre vitimizar-se, criar uma ideia de exclusividade e, ao mesmo tempo, desumanizar o adversário. Sim, sim. Portanto, essa narrativa já não funciona, não é? Agora, qual é que é o objetivo político de Netanyahu? É expulsar a população palestiniana. Expulsá-la, matá-la ou expulsá-la. Matá-la e expulsá-la. Os que sobreviverem. A ideia inicial, com o aval norte-americano, e isso recorda-se, quando Biden vai imediatamente ao Médio Oriente, foi muito maltratado. O presidente Biden foi mal recebido por Al-Sisi, pelo próprio rei da Jordânia, por Bin Salman, não é? Portanto, foi mal recebido, porque digamos, a narrativa, que era a narrativa israelita com o apoio americano, era fazer deslocar, com o argumento do Hamas, fazer deslocar a população palestiniana para o Sinai. Aliás, e quem pagaria, e não pagavam, quem pagaria os campos de refugiados seria o Qatar e a Arábia Saudita. Pois, eu por acaso não me lembrava desse pormenor do pagamento, mas ele é interessante. Ele é sempre interessante, são sempre os outros que pagam, não é? Portanto, isso era o que está... E lembra-se certamente que Blinken ficou uma noite à espera. Lembro-me Blinken foi falar com Mohammed bin Salman, portanto, com o príncipe herdeiro, que é verdadeiramente quem governa, quem manda na Arábia Saudita, e ficou uma noite à espera. Portanto, que não foi... E no dia seguinte ele disse, não, a gente não aceita isso. E o Egito, nem pensar, até porque o Hamas, em boa verdade, tem ligações à Irmandade Muçulmana, que é patrocinada pela Turquia, e Al-Sisi fez, que era o diretor do Serviço de Informações egípcios, fez um golpe de Estado e tomou o poder contra a Irmandade Muçulmana. A última coisa que ele quer é a Irmandade Muçulmana no Sinai. Claro, obviamente. Como é óbvio. Claro, portanto, certeza. Isso caiu. Isso caiu. Portanto, a alternativa, depois recorda certamente que vieram umas vozes dizer era haver alguns países que possam receber os palestinianos temporariamente, a África do Sul, um conjunto de países. Como é óbvio, era, digamos, uma... Como é óbvio, esses países não queriam lá também Hamas e... Com certeza. Então, a alternativa continua a ser a mesma. Se não saem, ou saem à força... Ou morrem. Mas isso, ao fim e ao cabo, Sr. General, isso também é muito condicente, é congruente com estes 70 anos em que os territórios palestinianos foram sendo engolidos, devorados por Israel, sempre quase sempre com o beneplácito do Ocidente, dos Estados Unidos, onde as pessoas foram sendo mortas, na tal desproporção da resposta, não é? O Hamas manda uma pedra, o Israel manda 10 mísseis. Portanto, isto, a mim, que não sou especialista nada nestes temas, mas eu vejo como uma espécie de não sei se é o epílogo, mas um capítulo final numa guerra que vem sendo sempre assim. Sempre assim. Os palestinianos encurralados, mortos, até, pelos vistos, a um destino final. Doutora, o destino final, efetivamente, é a aniquilação de uma das partes. Digamos, quando não há negociação, quando não há diálogo, digamos, acaba por ser uma doutrina de aniquilação, portanto, de destruição de uma das partes. É por isso que mesmo a teoria dos dois Estados, nenhuma das partes a quer. Claro. É o mundo ocidental, naturalmente, o mundo global, não é só o mundo ocidental. Até porque há uma resolução das Nações Unidas, 262, se a memória não me atraiçoa, que estabelece o Estado palestiniano e o Estado israelita, mas nenhuma das partes a quer. Israel nem pensar, e o próprio Hamas, o Hamas, isto é, os próprios palestinianos, Arafat aceitou a teoria, ou a cláusula, ou o princípio dos dois Estados como um princípio intermédio, porque os palestinianos consideram que vivem numa situação semelhante ao apartheid na África do Sul. Não é por acaso que é a África do Sul que apresenta, digamos, a queixa no Tribunal de Justiça Internacional. Não é por acaso. Não é por acaso. Porque
Se formos, se nos recordamos, quem se recorda portanto, aqueles mais velhos como eu, recordar-se, a senhora era muito pequenina na altura, exatamente, no apartheid, o Estado da África do Sul criou os Bantustões, que eram uma espécie de Estados dentro do Estado da África do Sul, que eram só negros. Certo. Portanto, enclaves, guetos. Eram enclaves guetos. Eram guetos, pseudo-Estados, eram os Bantustões, onde, na prática, é aquilo que o Israel está a fazer na Cisjordânia. Portanto, tem as áreas A, as áreas B e as áreas C. A área C, teoricamente, é aquela zona que é por fins militares, é a grande maioria, não há palestinianos. Depois tem a área A, onde está o Estado palestiniano, o Estado não, a região, portanto, a autoridade palestiniana, que é um espaço muito pequenino, uma coisa muito pequenina. E depois a área B, que é onde estão os colonatos, que gozam, e depois há todo um conjunto de estradas que ligam os colonatos e tem um conjunto de muros. Se formos ao Google Maps vemos isso. Faz ali um intrincado absolutamente insolúvel, que é impossível fazer um Estado palestiniano, que é uma espécie de queijo suíço. Uma coisa labiríntica. É uma coisa labiríntica, tudo cheio de muros, com passagens, etc. E onde os palestinianos da sua própria terra são sistematicamente humilhados para ir de um lado ao outro, têm quase que se despir. Sim, tem que fazer não sei quantas revistas, etc. Apresentação de documentos, sabe-se lá Deus o quê. É complicadíssimo. E os milhares de homens, mulheres e menores que estão presos nas prisões, nas masmorras de Israel, sem culpa formada, sem nenhum processo, que vão sistematicamente digamos, renovando os períodos em questão. Há agravante de que se vamos imaginar que uma pessoa da sua família cometia um delito qualquer em Portugal. Não era só preso, era preso e a polícia chega à sua casa e destrói a casa. Pois. Portanto, é assim que faz Israel. Israel o que faz é, quando deteta... Lá está, uma pedra, 10 mísseis. Uma pedra, 10 mísseis e destrói a casa da família. Destrói a casa da família. Portanto, há uma impunidade, e uma complacência, que é cumplicidade criminosa, em certa medida, perante este atropelo aos direitos humanos. Não é? Estamos a falar em direitos humanos. Pois, desculpa. Que se diz que é ocidental, supostamente, não é? Eu costumo brincar a dizer que sempre colocaram Israel no Festival da Eurovisão, como se pugnassem por valores ocidentais, mas na prática não é isso que vemos. Eu tinha duas questões. Desde logo a primeira era, que eu acho que talvez possa inquietar algumas pessoas que nos cheguem, que é, bom, então se houve avisos das próprias forças israelitas, se houve também alguns alertas dados pelo Egito, etc., porque é que Netanyahu deixou as coisas chegarem a um ponto onde já eram ingeríveis, como aliás, deixou as coisas eclodir, deixou o ataque do Hamas eclodir. Doutora, há um livro muito interessante que se pode retirar da internet e que é escrito por Naomi Klein, que é Gosto muito da Naomi Klein. A doutrina do choque. A doutrina do já choque. li esse. Já li. Esse é um clássico. É um clássico da Naomi Klein. Mas é importante lê-lo, porque é um pouco, permita-me fazer um salto dos milhares de quilómetros, é um pouco como o que se passou aqui na Troika. Certo. Primeiro, põe-se sob choque, é o que se passou, põe-se as pessoas sob choque. Também, é o que se passou no Covid. Primeiro coloca-se as pessoas sob choque e depois as pessoas aceitam em pânico. As pessoas aceitam tudo. O que se passou na Europa, por exemplo, com o terrorismo na década passada, não é? Sim. Depois os atropelos aos direitos, porque as pessoas, naturalmente, quando estão em estado de choque, aceitam tudo. O que é que o Netanyahu, cá está, aproveitou uma dificuldade para uma oportunidade. Qual é a oportunidade? A oportunidade era Israel from the river to the sea. Exatamente. Isto é, criar um Israel limpo, entre aspas, de palestinianos, do Rio Jordão ao mar. Portanto, aqui, esta primeira fase era expulsar os palestinianos para o Sinai, resolvia o problema, absorvia Gaza, portanto, deixava ter o problema palestiniano ali, em boa verdade ia puxá-lo uns metros para baixo, uns quilómetros para baixo. Mas era esta miragem que tem e que ainda tem. E também lavava a cara e salvava a face internamente, politicamente. Perante todo o problema Netanyahu não estava propriamente, nem está, mas não estava nos píncaros da popularidade no dia 6 de outubro. E está com problemas na justiça, como sabemos. Graves problemas por causa de corrupção,
Perfeitamente. Agora é irreversível. Netanyahu sabe. Agora Netanyahu sabe que quando esta guerra acabar, ele no dia seguinte sai e eventualmente vai para o tribunal porque a parte secular israelita não lhe perdoa. Por isso, até para ele pessoalmente, esta cavalgada para o precipício faz todo o sentido, não é? Todo o sentido. Tudo ou nada. Neste momento, o que o Netanyahu pretende, porque é um pouco um animal ferido, como uma fera ferida, é empurrar os Estados Unidos para esta guerra. Claro. Empurrar os daí mas o ataque, por exemplo, à embaixada, que é uma coisa que não lembra a ninguém, certo. ao consulado iraniano em Damasco. Portanto, aliás, nós estamos a viver neste momento... No limite. No limite. No fio da navalha. No fio da navalha. Portanto, as últimas informações que temos é que os Estados Unidos, a França e o Reino Unido retiraram as suas representações diplomáticas de Israel com o receio que os Estados Unidos dizem-no, portanto, têm-no vindo a referir que estamos nas vésperas ou à beira na antecâmara de um ataque de mísseis e de drones iranianos sobre Israel. Que não terá sido até agora por causa do Ramadão. Portanto, porque o Ramadão acabou agora. O Ramadão acabou na segunda-feira. Anteontem foi o Eid al-Fitr. Nós vamos para o ar 2 semanas depois, mas não tem mal. Acabou agora? Acabou agora o Ramadão. Portanto, e que muito provavelmente verificar-se-á esse ataque. Vai-se verificar ou não? Temos dúvidas, vai haver alguma reação, deverá haver, mas aqui é uma questão da gestão da escalada. O que é Netanyahu? Netanyahu quer que o Irão ataque Israel, para que depois vá aos Estados Unidos a dizer estão-nos a atacar, venham daí salvar-nos. Agora só convosco, só com a vossa ajuda. Perfeito. Com a agravante que neste momento o Irão já terá 5 armas nucleares. Pois. E até junho vai ter 12. 5 armas nucleares. Terá 5 armas nucleares. Se houver esta confrontação, provavelmente poderemos ter uma escalada nuclear. Israel é um país pequeno, não é como a Ucrânia. A Ucrânia é um país muito grande. Sim, enorme. A Ucrânia aguenta todos aqueles bombardeamentos que os russos lhes fazem, porque tem uma capacidade de encaixe muito grande. Um país pequeno não. Destruir Israel não é difícil, porque são poucas cidades. A área geográfica é muito pequena e tem ali o Hezbollah que tem 150 mísseis e alguns deles de alta precisão. Segundo alguma informação, algumas fontes, o Irão tem mísseis hipersónicos, tecnologia cedida pelos russos. Portanto, há um imbróglio enorme. Israel poderá retaliar com armas nucleares. É um país que está muito mais avançado do que algumas pessoas querem supor. Muito mais avançado. Portanto, nesta operação, Israel definiu como centro de gravidade, os militares quando fazem uma operação militar, definem o centro de gravidade operacional. Os políticos definem o centro de gravidade estratégico. Ora, aqui o problema é que quem definiu o centro de gravidade operacional foram os políticos, não os militares. É porque os militares andam um pouco perdidos. É por isso que Israel anda completamente perdido nesta guerra. Porque o centro de gravidade operacional, que é onde se dirigem toda a ação militar, é a população. E é por isso que temos 30 e tal mil mortos. Portanto, é por isso que a fome é utilizada como uma arma. É por isso que a primeira coisa que Israel fez foi fechar a doença, a sede, tudo. É por isso que Israel proíbe a entrada de fraldas para as crianças. Proíbe a ajuda entrada humanitária, de anestésicos. Como é que é possível? Portanto, porque a ideia é causar sofrimento, choque. Portanto, a autoria do choque. Portanto, os palestinianos sabiam. Aliás, ontem tivemos a notícia que a Yahya, que é um dos chefes políticos, 3 dos seus filhos, 3 dos seus netos foram mortos. Eles sabiam que isto consubstancia o sacrifício do povo de Gaza. Mas isso é o que vão pagar, o preço que vão pagar pela liberdade. Sim, porque assim como eu leio, como ser humano, como psicóloga, a forma como eu interpreto, posso estar completamente errada, mas foi isto que eu pensei logo nos primeiros momentos, a 7 de outubro, e mantenho um bocado esta perspectiva, que foi um basta. São 70 anos, nós andamos aqui neste rame-rame à espera de Camp David, à espera de acordos disto, conversações daquilo e nada funciona, não é? E a certa altura é um grito de Ipiranga, que é tudo ou nada, agora nós basta, são gerações e gerações e gerações
tetravós, bisavós, filhos, marcados, duramente esmolhados, vilipendiados, vexados, tudo, e foi um basta. É assim que eu vejo, não é? Como realmente uma coisa preparada, metódica, pensada, e que agora amanhem-se. E nós estamos dispostos a fazer este sacrifício. Vai morrer muito palestiniano, mas no limite morremos de qualquer maneira. Doutora, é o preço da liberdade. O preço da liberdade, exato. É o sacrifício. É o sacrifício. É o preço da liberdade. E o Netanyahu pisou a casca da banana. Pois. Porque quando o Hamas conduziu esta operação, fê-lo para que Israel reagisse assim. Fê-lo para que é por isso que esta operação israelita consubstancia uma derrota estratégica. O próprio secretário da Defesa norte-americano, Lloyd Austin, disse-o no primeiro dia. Mas eu, para mim, também vejo assim, veja lá se eu estou a ver muito mal, eu vejo eu vejo que Netanyahu poderia ter ido ao Conselho de Segurança, ter exortado a solidariedade dos demais, não é? Isto tinha seguido um outro caminho completamente diferente, mas eu acho que ele escorrega na casca da banana por uma questão egóica, narcísica, que é, olha, aqui está a oportunidade de eu salvar a minha cara. Salva a minha pele, salva a minha cara, e satisfaço as alas mais radicais israelitas, que é o apoio. Que é uma grande Israel, que é uma Israel, a grande Israel é mais do que isso, mas é Israel desde o Rio Jordão até ao mar, sem palestinianos. Exatamente. Corremos com os palestinianos de Gaza agora, a seguir irão os da Cisjordânia. Portanto, eu acho que Netanyahu não pensou, claro que não pensou nas crianças palestinianas, mas também não pensou nas crianças israelitas. Claro, doutora, a senhora recorda-se logo no princípio, houve um político, um importante político israelita, disse que isto não são pessoas, são animais. Portanto, para o governo de Netanyahu, os palestinianos não são pessoas, são animais. Sim. Portanto, e é na perspectiva, na desumanização. Claro. O que choca é que esta narrativa não nos indigna a nós, europeus. A mim indigna. Não nos indigna a nós, indigna as pessoas. E não indigna é a senhora von der Leyen que foi lá chorar nos ombros do Sr. Netanyahu, não é? E vimos que como aqui o governo ao lado, como indignou aqui o primeiro-ministro espanhol. Mas a senhora von der Leyen é só business as usual. Business as usual. Agora, havia ainda outra questão também que serviu de impulso ao Hamas. É os acordos de Abraão. Portanto, com o 7 de outubro, acabaram-se os acordos de Abraão. E para dar recordar, fazemos um esforço de memória. O que é que foram os acordos de Abraão? Foram negociados por Trump, e Trump que é altamente pró-israelita, como sabemos, mas foi no consulado dele que, em boa verdade, ele conseguiu reunir o reconhecimento de Israel pelo Bahrein, pôr à volta, quase conseguiu colocar pelos Emiratos. Não, por acaso, que o Trump teve indigitado para o Prémio Nobel da Paz. Precisamente. Foi por causa disto aqui. Precisamente, os acordos de Abraão. Só faltava a Arábia Saudita. Só faltava a Arábia Saudita. E o Hamas sabia que, a partir do momento que Israel agisse desta forma, não havia mais acordos de Abraão. E depois há toda uma geopolítica da região que está a mudar. Como estávamos a dizer logo no princípio. Portanto, neste momento, o que é que nós assistimos ali? Assistimos a uma confrontação de disputas geopolíticas de áreas de influência entre o quadro ocidental, as antigas potências coloniais, a França, o Reino Unido e os Estados Unidos. E os Estados Unidos como, digamos, o líder do mundo ocidental, e vemos a alternativa. A alternativa, que é o eixo da resistência, o chamado eixo da resistência, que são os países árabes que apoiam, e do mundo islâmico, que apoiam, digamos, a causa palestiniana, mas vemos fundamentalmente a China e a Rússia. A China, a Rússia, e depois toda uma preparação. Isto está a ser preparado da longa data, através do chamado das forças Al-Quds, que é através do Irão. Foi o Irão que planeou, treinou, assessorou o Hamas, o Hezbollah, os chamados Houthis, que é o Ansar Allah no Iémen, todo este eixo da resistência, os grupos xiitas na Síria e no Iraque,
Portanto, em certa medida, o enquadramento da própria Síria, portanto, Israel está cercado por um abraço de urso, em que efetivamente... Israel cercou bem os palestinianos na tal prisão a céu aberto, na faixa de Gaza, mas é o próprio Israel que acabou... É assim que acabou por ficar ele mesmo cercado também, não é? Absolutamente. Doutora, neste momento, em função do que se puder vir a passar nos próximos dias, pode não se passar nada, eu espero que não se passe nada, porque o Irão joga a longa distância, mataram 2 generais importantes, atacaram uma embaixada, um atropelo à Convenção de Viena, que estabelece as... É uma loucura. É uma loucura autêntica, quer dizer, não lembra a ninguém, não lembra a ninguém, não é? Portanto, este ataque foi premeditado, porque este ataque tem um objetivo, é empurrar os Estados Unidos para a guerra. Sim. Portanto, se o Irão... Mas talvez o Irão não escorregue nesta casca da banana, ao contrário da Netanyahu. Talvez faça uma... Ou, fundamentalmente, através dos seus proxies. E o proxy mais importante ali é o Hezbollah. Porquê é que Israel, e agora voltemos a Gaza, se me permite, doutora, claro que sim. Porquê é que Israel, que fala que vai atacar Rafah, já o diz, a Rafah, que é a área urbana junto ao corredor de Filadélfia, que é o limite entre a faixa de Gaza e o Egito, portanto, porquê é que Israel retirou de Khan Yunis? Retirou a semana passada, não está ninguém em Khan Yunis. E ao retirar, o Hamas voltou para Khan Yunis. Claro. Não é? Só deixou uma brigada. A brigada Naal, se olharmos para Gaza, ali no meio, para separar Khan Yunis e Rafah, a parte sul da parte norte. Bet Laia e etc. Tem um estreito. Está ali para separar o norte do sul. Mas toda a gente sabe que o Hamas está no sul, fundamentalmente. Sim. Ao sair deixa que suba, eles voltaram novamente para lá. Claro. Portanto, porquê? Porque, como se prevê que possa haver há aqui uma faca de 2 gumes, haver uma ação iraniana, muito provavelmente essa ação será secundada pelo ataque do Hezbollah entre a Síria, entre a fronteira do Líbano, e o norte da Galileia. Israel não tem capacidade para enfrentar o Hezbollah. Porque o Hezbollah não é só um grupo de pessoal que anda de chanatas ou de sapatilhas. É um pouco mais. Israel não conseguiu eliminar o Hamas, que são 20 mil combatentes que andam de alpargatas, não é? Portanto, são 20 mil. O Hezbollah são mais de 100 mil. E mais, são combatentes treinados na Síria a combater contra o Estado Islâmico. Estado Islâmico que é treinado, preparado, armado e equipado, sabemos por quem. Sim. Portanto, é gente muito treinada, muito bem... E gente que foi... Treinada, apetrechada. Assessorada. Estes generais que Israel tem vindo a eliminar, o que é que estão lá a fazer? Sim. São dos guardas do Corpo de Guardas Revolucionários do Irão, que fundamentalmente corresponde às Forças Especiais Norte-Americanas, que projetam especialistas, fundamentalmente para treinar, enquadrar, planear, etc. Portanto, a preparação, a construção de mísseis, para-se, doutora, que e com isto sintetizava esta ideia, mal o exército israelita saiu de Khan Yunis, passado umas horas, o Hamas estava a bombardear o sul do Israel. Então, ao fim de 180 dias, qual é? Portanto, estamos... Israel, neste momento percebemos, Israel tem medo do Hezbollah. E se o Hezbollah entrar... E tem razões para isso. Tem razões para isso. Uma chuva de 150 mísseis é bastante. Muito. Sr. General, só caminhando aqui para o fim da nossa conversa, embora é claro que podíamos estar aqui a tarde toda a trocar impressões e, sobretudo, eu a aprender consigo e a escutá-lo, mas como é que vê ou como é que acha que isto poderia, em vez de ser uma escalada e de entrarmos num conflito nuclear, etc., como é que vê que poderíamos, não digo solucionar, mas caminhar para uma solução? Doutora, eu creio que o Israel vai ter que caminhar para uma solução, não é? Aliás, há um general israelita muito lúcido, que apelou, de anteontem, salvo erro, ontem ou anteontem, que disse que assumiu, deve ser um general que está na reserva, certamente, mas é um homem claro, e disse
que, efetivamente, tudo isto é um sofisma. Israel tem que perceber que, convencido que não iria haver grandes guerras, reduziu o exército, prova que um exército de conscriptos, um exército de mobilizados, em que se vai buscar a pessoa, em que se vai buscar o professor, a psicóloga, o banqueiro, o bancário, o cidadão comum e se entregam uma espingarda, uma mochila e um capacete como se fôssemos para uma caça para o Alentejo. Não, isso não é um exército. Não é. Um exército não é isso. Aliás, por depois, quando olhamos para as imagens, o que vemos há imagens terríveis do exército israelita debaixo de fogo do Hamas. Estão disponíveis na net, depois posso-lhes mostrar a seguir, em circuito fechado, imagens do exército israelita a ser alvo de... Ali não vemos mobilizados, vemos o exército profissional israelita, que são na casa dos 30 mil militares. E, digamos, ali vemos gente de barba rija a combater em situações... Portanto, o que é que diz este general? Brick, salvo erro o nome dele. Diz que é preciso perceber que Israel viveu numa fantasia. É preciso perceber que reduziu a capacidade militar e que tem que se preparar para uma guerra de larga escala na região. E para a qual não está preparada. Logo é fazer cessar fogo, acordo de paz, libertar prisioneiros para haver libertação de reféns, mudar a narrativa. O Sr. há pouco falou muito bem, está tudo nas narrativas. Lembramos do Afeganistão, não é? Era o fim do mundo, até que quando saímos lá. Hoje ninguém se chateia com o Afeganistão, não é? Estão lá os talibãs à mesma. Portanto, mudar a narrativa, mudar a centralidade do discurso e perceber que o que aí vem é muito pior para Israel. Israel, neste momento, a sua sobrevivência está posta em risco. Não estava... Mas quem serão os interlocutores dessa paz negociada? Doutora, são os Estados Unidos, necessariamente. Os Estados Unidos não querem entrar numa guerra ali. Porque perceberam, se forem para uma guerra com o Irão tem uma parceria estratégica, uma aliança estratégica com a Rússia, e entre a Rússia e a China. E temos a Terceira Guerra Mundial. Portanto, os Estados Unidos não querem ali uma guerra. Os Estados Unidos não querem Israel em Rafah. Porquê? Porque os próprios Estados Unidos informaram Netanyahu, os serviços secretos, que funcionam bem. O senhor William Burns explicou a Netanyahu que se Israel entrar em Rafah, o Hezbollah entra no norte de Israel. E aí a guerra... Portanto, quem é que são os interlocutores? Indiretamente à questão que se anteriormente colocou. Os Estados Unidos, a Arábia Saudita. Portanto, o grupo de gente que tem estado a negociar. O Egito, o Qatar, e na sombra a China e a Rússia e o Irão. Porque há ligações, há contactos entre os Estados Unidos e o Irão. Aliás, o próprio Irão, segundo fontes não confirmadas, passou a informação, segundo algumas fontes que tenho-as visto em alguns canais, o próprio Irão passou a informação que não retaliaria se o Israel aceder àquilo que são as exigências do Hamas, que são simples. A retirada do exército de Gaza, a entrada, as populações regressarem ao que resta das suas casas, que é nada, a entrada da ajuda humanitária e, digamos, um cessar-fogo permanente e aí sim a libertação de prisioneiros e de reféns de ambos os lados. Porque uma grande parte dos reféns que o Hamas tem são militares. Inclusive um general. Eles atacaram o comando da Divisão Sul e levaram um dos comandantes. Não foi uma brincadeira. Portanto, não foi uma brincadeira. A grande parte são militares. As mulheres que lá estão são militares. Ao contrário de os civis libertaram. Muitos reféns. Ao contrário dos reféns, palestinianos que são mulheres e crianças e civis e ativistas, etc., e políticos e elementos do Hamas. Portanto, isto é muito mais complexo e, acima de tudo, exige que olhemos com frieza, percebermos que Netanyahu há um lugar que já ganhou. É no inferno. Pois, isso definitivamente. Para quem acredita, é no inferno. Pois não tenho pena que ele, nesse lugar, possa arder até ao fim. Arder até ao...
Sr. General, eu antes de terminar, queria-lhe colocar uma outra questão que evidentemente está relacionada com isto, porque o mundo está numa fase particularmente bélica e com conflito na Ucrânia, com conflito em Israel e portanto, com muitas pessoas se sentem hoje ameaçadas, e com isso veio a história do serviço militar obrigatório, do SMO, e também a história do Exército Europeu. E eu gostava de ouvir a sua opinião sobre isso. Eu sou frontalmente contra quer uma, quer outra. Acredito na construção da Europa pela paz, para a paz, mas gostava de ouvir a sua perspectiva atualizada. Doutora, primeiro é absolutamente concordar com a senhora que a Europa é um projeto de paz. É a paz pelo comércio. Exatamente. Quando nos desviarmos disso, quando nos desviarmos de uma paz que vem do Tratado de Utrecht, exatamente, século XVIII. Claro. Portanto, melhorar as condições de vida das pessoas, porque quem vive bem, quem tem uma qualidade de vida, que é isso que a Europa se destina. Na prática, o fim dos impérios coloniais europeus, quando os países da Europa, a França, os grandes impérios coloniais, certo, o Reino Unido, depois entrou na Europeia, saiu, mas fundamentalmente a França, Portugal, perderam os seus mercados ultramarinos, externos, e então viraram-se para um mercado. E o que é uma verdade é que a União Europeia permitiu um aumento exponencial da nossa qualidade de vida. A União Europeia é a revolução das luzes, é o humanismo. A herança do iluminismo. É a herança do iluminismo. É isso, é colocar a centralidade na pessoa humana. A centralidade, o Estado, é por isso que hoje falamos não falamos em... A defesa já não é um assunto do Estado. Pois. A defesa é defesa, a segurança, não é? A segurança, não é a defesa. Sim, peço perdão pelo erro. Já não falamos em segurança como um assunto do Estado. A segurança é a segurança humana. Hoje, cada vez mais falamos em segurança humana. Isto é, a centralidade da segurança são as pessoas. Claro. É por isso que o Estado tem aquilo a que chama-se R2P em inglês. É R2P. Responsibility, to protect. Claro. Portanto, é esse paradigma. Agora, estamos numa enorme discussão. Estamos numa enorme discussão. O que é que efetivamente estamos baralhados? Sim. Estamos baralhados, completamente baralhados. Sobre este tema. Completamente baralhados. Temos que perceber que entre Estados há interesses. Entre pessoas há interesses, claro, também, mas há outro tipo de relacionamento. A senhora, como psicóloga, sabe isso muito melhor que eu, doutora. Agora, entre Estados há interesses. E há três tipos de interesses. E isto é para ajudar a estruturarmos as ideias. Sim. Interesses secundários, interesses importantes e interesses vitais. Certo. Quando estão em causa interesses secundários, negocia-se. É por isso que serve a diplomacia, é por isso que os governos fazem as cimeiras, etc. Negocia-se. Quando estão em causa interesses importantes, combate-se. Quando estão em causa interesses vitais, morre-se. Ora bem, o serviço militar obrigatório, para que interesses é que se destina? É para os secundários? Não, isso é a diplomacia. Claro. É para os importantes? Ora bem, é importante, os interesses de Portugal na Ucrânia são importantes? São capazes de ser. Os interesses de Portugal no Afeganistão são importantes? São capazes de ser. Os interesses de Portugal na Bósnia são importantes? São capazes de ser. São vitais? Está em causa a existência do Estado português? Não. Não está. Portanto, se são interesses importantes, combatemos, mas explicar ao cidadão que vai combater pela Ucrânia, que vai combater em guerras estrangeiras, aquilo que a política portuguesa considera importante no quadro daquilo que é a sua política externa, é capaz de não ser é difícil explicar a uma mãe... Aquilo que a política portuguesa considera importante no quadro de uma política externa, mas que os portugueses não foram nem ouvidos nem achados para isso. Portanto, não peçam aos portugueses para ir morrer... Não, os meus filhos não vão. Isto é para fechar o loop do raciocínio. Certo. Se estiver em causa a sobrevivência do país,
Se houver um risco existencial para o país, aí pegamos todos em armas. Eu pego. Pega a senhora, pego a doutora, pego eu, pegam todos, os seus filhos, tudo, os meus, toda a gente pega em armas. Aí vamos defender a fronteira, vamos defender a fronteira. Portanto, o primeiro exercício a fazer, antes de começarmos a definir o modelo, é as ameaças. Certo. Quais são as ameaças reais, não é virtuais? Quais são as ameaças à existência do nosso país? Quais são as ameaças aos interesses vitais do nosso país? E elas existem, mas não são desta natureza bélica. Portanto... Existem muitas ameaças ao Estado-nação, mas não são desta natureza que estamos a discutir agora. Se olharmos para os países que normalmente estão habituados a enquadrar os outros, o Reino Unido é o melhor exemplo, não tem serviço militar obrigatório. Tem um modelo de territorial forces em que o pessoal que está, os jovens que estão na escola, numa espécie de summer camp, aprendem uns rudimentos de primeiros socorros, uns rudimentos meramente, não é serviço militar obrigatório, não tem serviço militar obrigatório. Como normalmente usam o seu exército para projetar no exterior os interesses do Reino Unido, tem um exército profissional. Os Estados Unidos seguem a mesma lógica. Mesma coisa. A mesma lógica. Igualzinho. Se os Estados Unidos forem atacados, se o México atacar os Estados Unidos, certamente o Presidente Biden manda às armas toda a gente, e então passa ao serviço militar obrigatório. A questão aqui é a mesma. Faz sentido? Não faz. Não faz sentido. Eu tenho ouvido muitos argumentos a defesa do SMO, alguns eu acho que são só toleimas, sinceramente, como ensinar civismo, ensinar o amor ao desporto, o amor à pátria, isso é tudo toleimas, o serviço militar obrigatório não serve para isso. Não serve para isso. Não serve para isso. Mas há um que as pessoas insistem muito, que vem de acordo com aquilo que está neste momento a aduzir, que é, pronto, se houver SMO, pelo menos as pessoas estão preparadas. É melhor do que depois, quando entrarem cá para dentro, ninguém está preparado. Não estão. Aliás, se me permite, doutora, temos uma guerra na Europa neste momento. Temos dois países poderosos em termos militares. Exato. A Ucrânia hoje porque na Ucrânia está o Ocidente todo e claro. é talvez o exército neste momento europeu o mais poderoso, não é? E temos a Rússia. Ora bem, são dois países que estão numa confrontação estratégica existencial. Verdade. Qualquer um pode terminar no resultado desta guerra. Sim. Ora, o modelo, a Ucrânia não tem serviço militar obrigatório. Não tem, convoca cidadãos, treina-os e manda-os para a linha da frente. Certo. A Rússia tem serviço militar obrigatório, mas não os emprega nas operações. Não há nenhum soldado do serviço militar obrigatório, porque não vão fazer, só vão estragar. Porque um militar no serviço militar obrigatório é preciso perceber que há os TTPs, Tactical Training and Procedures. O serviço militar obrigatório passa skills ou desenvolve competências de natureza básica. Sim. Uma unidade militar é muito mais do que isso. Claro. Uma coisa é explicar como é que se dispara, como é que se põe um penso rápido numa ferida, como é que se estanca uma hemorragia, como é que se movimenta no terreno. São coisas básicas. Uma unidade militar é um sistema. É outra coisa. É um sistema num sistema de sistemas. É um organismo. De tal maneira que os russos, porquê é que eles têm esse serviço militar obrigatório? Porque seguem um modelo, estão a conduzir um modelo estratégico de combate que deu um nó na inteligência ao Ocidente. É por isso que o Ocidente está todo em pânico. Porque nós tivemos 30 anos a preparar-nos para guerras curtas, guerras de curta duração, guerras expedicionárias. Já a Rússia? Já a Rússia não. A Rússia está-se a preparar, preparou-se para uma guerra de atrito. E antes de falarmos do serviço militar, temos de perguntar a base tecnológica industrial de defesa. Temos base tecnológica industrial de defesa? Não temos. Portanto, o Ocidente como um todo tem que procurar um novo modelo, mas o modelo não passa pelo serviço militar obrigatório, se permitam só para concluir isso, doutora. Quem julga que o serviço militar é um complemento do Serviço Nacional de Educação, engane-se. Quem julga que os militares vão para a tropa para aprender a tomar banho, isso era no princípio do século passado. Quem pensa que os militares vão fazer o papel de educativo que as famílias não fizeram, engane-se. Não é essa a função. Claro. A dívida primordial que nós temos é para com os nossos pais, que nos deram a vida. Temos uma dívida para com a sociedade, enquanto que a sociedade nos considerar como um todo e não, como dizia a senhora Thatcher, não há sociedade, só há pessoas. O nosso contributo para a sociedade é através da dedicação que damos aos nossos concidadãos, dos impostos que pagamos ao Estado, que é a retribuição da riqueza e do investimento que o Estado fez em nós, e do vivermos numa sociedade
sociedade de harmonia e de vivemos numa sociedade em que nos consideramos parte de um todo e não, digamos, isolados no meio do mundo. Portanto, num mundo em que o Estado é uma coisa que só chateia e que nós somos o centro do mundo. Não somos. A sociedade é um todo. Agora, se queremos ter um exército, temos de pensar para que é que ele serve. Pois, porque, como sabe, tem havido agora a introdução deste debate sobre o SMO. Faço aqui um parênteses, nós já sabemos que a esse SMO ou qualquer exército europeu safar-se-iam sempre melhor os filhos das elites. Já sabemos quem é que seria a carne para canhão. Naturalmente. É sempre assim. Mas, paralelamente, tem havido esta conversa do exército europeu, de criar um exército europeu. O exército europeu tem que ser gerido com algum cuidado. Exato. Algum cuidado. De forma a não... Porque os países têm a soberania. Claro, a soberania. É essa. Agora, em que medida, quando é que faz sentido podermos falar numa estrutura militar europeia? É quando a União Europeia, quando quem está na União Europeia, tirando o Parlamento Europeu, Sim. onde as pessoas são eleitas, Exato. em que os deputados são eleitos, a estrutura burocrática da União Europeia for verdadeiramente eleita e for validada democraticamente. Então talvez possamos esperar sentados, não é? Talvez e quando Portugal valer tanto como a França e quando não tivermos diretórios na União Europeia. Exato. Porque quando tivemos o Sr. Macron a dizer que quer ir para a Ucrânia, mas não é mandar franceses, repare, doutora, ele quer mandar para a Ucrânia Pois. a legião estrangeira. É. São estrangeiros. Exato. Portanto, isso prova mais uma vez, quer dizer, que quando as guerras não são no nosso território, não devemos mandar cidadãos obrigados, devemos mandar voluntários. Claro. Essa é portugueses ou estrangeiros. Isso é outro discurso. Exército europeu. Faz sentido ter exército europeu? Não faz. Se olharmos na eliminação dos exércitos nacionais. Neste desenho institucional não pode fazer sentido. O que é que faz sentido haver no plano europeu? É aquilo a que chamam-se os enablers. Aquilo que os países só por si não podem ter. Isto é, Portugal pode ter um porta-aviões? Não pode. Portugal pode ter... não tem dinheiro, não é? A França pode ter um porta-aviões, tem um, está sempre encostado, não é? Pode ter transporte estratégico. Só tem um? Tem o Charles de Gaulle, que está sempre encostado, não é? Isto é, são equipamentos que exigem digamos, um investimento comum. Não substituem... Os americanos têm o Exército Federal e têm as Guardas Nacionais. Exato. Portanto, esse modelo pode servir para uma Europa federal, para uma Europa, digamos, democrática, ou que funcione em termos democráticos. Coisa que não acontece. Coisa que não acontece, Volto naturalmente, não é? Como é óbvio. Este mecanismo que tem resultado, infelizmente, que se está a sentir, e vai se ver nas próximas eleições europeias, certamente, da população a desligar-se das suas elites políticas. Claro, obviamente. É importante, já começou em toda a Europa. Já começou, doutora. É importante que as elites políticas, que os decisores políticos se reaproximem das populações e que percebam, primeiro comecem por defender os interesses estratégicos da Europa. Pois. Porque na Ucrânia não estamos a defender os interesses estratégicos da Europa. Enquanto certamente era mesmo com isso que eu ia terminar, que é com certeza que enquanto os europeus sentirem que a Europa serve os interesses de terceiros e por procuração, tenho a certeza que não vão estar próximos das elites, nem da ideia do projeto europeu, nem nada que se pareça. Sr. General, muito obrigada por ter estado aqui connosco no Córtex Frontal. Foi muito elucidativo, foi um excelente momento de aprendizagem. Agradeço-lhe o seu tempo e a sua disponibilidade. A vocês que seguiram o Córtex Frontal, espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram, não percam o próximo e já sabem, passem também a amigos, partilhem e até breve.